Você não imagina de quantas coisas Deus já te salvou sem você nem perceber, porque existem perigos que nunca tocaram em você, simplesmente porque Deus se colocou entre você e aquilo que teria destruído sua vida. Perigos invisíveis, situações escondidas, conversas que você não ouviu, armadilhas que você não percebeu, decisões que pareciam certas, mas que tinham consequências desastrosas, caminhos que pareciam seguros, mas que no futuro se tornariam abismos. E Deus, sabendo de tudo antes de você, desviou você, protegeu você, moveu você, mesmo quando você achou que Ele estava demorando, mesmo quando você achou que Ele estava te ignorando, mesmo quando você pensou que Ele tinha te deixado sozinho. Mal sabia você que aquele silêncio que incomodava era o grito da proteção divina, era a interferência do céu te salvando do que seus olhos não conseguiam ver. E é aqui que nasce o primeiro grande segredo deste tema. A maior proteção de Deus é sempre invisível. Você só vê o resultado, nunca o processo. Você vê a porta que não abriu, mas não vê o desastre que estava atrás dela. Você vê a pessoa que saiu da sua vida, mas não vê o que ela teria feito contra você no futuro. Você vê a oportunidade que morreu na sua frente, mas não vê o risco espiritual que ela carregava. Você vê o atraso, mas não vê o livramento. E porque você não vê, você sofre, mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Existem lágrimas que você derramou por sentir uma porta se fechando, mas que só caíram porque Deus te salvou de uma entrada errada. Existem pessoas que você implorou para ficar, mas que Deus tirou porque Ele viu o que você não via. Existem caminhos que você tentou forçar, mas Deus bloqueou porque Ele sabia que aquilo te destruiria. E cada um desses momentos foi um ato de amor tão profundo que você só vai entender quando olhar para trás e perceber: se aquilo tivesse acontecido, eu teria me perdido. Porque Deus não protege você apenas do que você teme, Ele te protege do que você nem imagina. Ele te protege de intenções escondidas, de promessas falsas, de ambientes tóxicos, de relacionamentos disfarçados, de oportunidades perigosas, de decisões destrutivas. E muitas vezes a forma como Ele protege é exatamente a forma que você não entende. Deus protege fechando portas, Deus protege interrompendo conversas, Deus protege revelando verdades desconfortáveis, Deus protege removendo pessoas que você achava que precisava, Deus protege criando atrasos que frustram você, mas que salvam sua alma. Deus protege deixando você confuso por alguns dias para evitar que você entre em algo que te machucaria por anos. A proteção de Deus não vem embrulhada em aplausos, vem embrulhada em silêncio. E esse silêncio dói, incomoda, mexe com suas emoções, te faz questionar tudo, te faz duvidar de si mesmo, te faz acreditar que está sendo rejeitado. Mas na verdade você está sendo guardado. Você não está sendo ignorado, está sendo preservado. Você não está sendo abandonado, está sendo blindado. Você não está sendo rejeitado, está sendo redirecionado. E quando Deus redireciona, Ele sempre tira você de lugares antes de te mostrar o destino final. Por isso, no início, parece que você está perdendo, mas na verdade está sendo protegido. Por isso, parece que tudo está ficando vazio, mas na verdade Deus está limpando espaço para algo melhor. Por isso parece que tudo parou, mas na verdade Deus está segurando você até o perigo passar. E aqui, exatamente neste ponto, nasce o primeiro grande sinal de que Deus está te protegendo de algo que você não consegue ver. As portas que não se abrem. Você acha que está sendo impedido, mas está sendo salvo. Você acha que o não foi derrota, mas foi livramento. Você acha que perdeu uma oportunidade, mas você escapou de uma tragédia emocional, espiritual ou financeira, porque Deus sabe o que você não sabe. Ele enxerga além das paredes, Ele enxerga além das pessoas, Ele enxerga além das palavras, Ele enxerga além das intenções escondidas. E quando Ele vê algo que você não vê, Ele te impede, mesmo que isso te machuque no começo. Ele fecha a porta na sua frente porque Ele viu o que aconteceria se ela abrisse. Ele quebra o relacionamento que você insistia porque viu a destruição que viria depois. Ele tira alguém do seu caminho porque viu a traição antes que você percebesse. Ele interrompe oportunidades que pareciam promissoras porque viu o preço espiritual que você pagaria. E enquanto você sofre com o que perdeu, Deus celebra o que te salvou.
Você não tem ideia do número de acidentes emocionais, espirituais e físicos dos quais Deus já te afastou. Você não faz ideia de quantas conversas ele interrompeu para impedir sua queda. Você não sabe quantas vezes ele fez você se atrasar alguns minutos só para te proteger de um encontro que destruiria sua paz. Você não sabe quantas vezes ele mexeu na sua agenda de forma inexplicável e você reclamou, mas ele estava te salvando. Você não sabe quantas vezes você chorou por algo que Deus tirou, sem perceber que ele tirou porque sabia que aquilo nunca foi bênção, foi armadilha disfarçada. Tudo o que Deus removeu, ele removeu para te salvar. Nada que você perdeu era seu, nada que você queria era para o seu bem, nada que não deu certo era parte do seu destino. Deus estava protegendo você de algo que você não conseguiria ver sozinho. E isso, Armad, é amor da forma mais pura. A proteção que dói no início, mas salva no final. E enquanto você tenta entender por que tantas coisas travaram na sua vida, por que certos relacionamentos desmoronaram, por que oportunidades desapareceram, por que conversas não avançaram, por que caminhos fecharam na sua frente mesmo depois de você ter tentado com todas as forças, Deus estava te protegendo de algo que você não conseguia ver, te guardando de situações que seu coração queria, mas que sua alma não suportaria, te salvando de pessoas que você amava, mas que não te amavam de volta na mesma intensidade, te afastando de ambientes que você achava que precisava, mas que te destruiriam por dentro, porque existem batalhas que você nunca enfrentou simplesmente porque Deus lutou por você antes mesmo de você saber que existia guerra. E esse é o segundo grande sinal de que Deus está te protegendo. Pessoas que Ele mesmo remove da sua vida, pessoas que se afastam sem explicação, pessoas que te decepcionam de repente, pessoas que somem sem motivo, pessoas que revelam intenções ocultas no momento exato em que você estava prestes a confiar mais. Pessoas que pareciam bênção, mas eram armadilha. Pessoas que pareciam amigas, mas eram distração espiritual. Pessoas que pareciam parte do seu futuro, mas eram apenas pontes temporárias para a sua evolução. Você sofre quando elas vão embora, mas Deus sabe que você só está vendo a superfície e Ele está vendo o coração. Ele está vendo conversas que você nunca ouviu, decisões que você nunca percebeu, intenções que você nunca imaginou, máscaras que você não tinha como detectar. Ele está vendo invejas escondidas, comparações silenciosas, rivalidades disfarçadas, promessas vazias, manipulações emocionais. Ele está vendo quem realmente te deseja bem e quem te deseja apenas como companhia quando é conveniente. Ele está vendo quem você pensa que conhece e quem realmente é. E é por isso que ele tira pessoas. Não porque ele quer te machucar, mas porque ele quer te salvar. Sabe aqueles relacionamentos que acabaram do nada? Deus viu algo antes de você. Sabe aquela amizade que esfriou sem explicação? Deus ouviu coisas que você não ouviu. Sabe aquela porta que você insistiu em manter aberta, mas que fechou com força? Deus viu o que viria depois dela. Sabe aquela pessoa que você achava que era resposta de oração, mas desapareceu no momento mais inesperado? Deus viu o que você seria incapaz de aguentar. Nada acontece por acaso. Toda saída é um salvamento, toda perda é um livramento, toda rejeição é redireção, toda decepção é revelação, toda distância é proteção. E mesmo quando você chora pelo que perdeu, Deus chora pelo que você teria sofrido se Ele não tivesse tirado. Ele sabe que seu coração é bom, mas bom não significa preparado, bom não significa protegido, bom não significa discernidor. Ele sabe que você ama com intensidade, mas amar com intensidade pode te colocar nas mãos erradas se Ele não interferir. Ele sabe que você se entrega totalmente, mas se entregar totalmente para pessoas erradas pode destruir sua alma. Ele sabe que você confia rápido demais, se doa rápido demais, acredita rápido demais. E é por isso que Ele remove, corta, separa, filtra. Porque Ele não vai deixar você construir seu futuro em cima de pessoas que não têm estrutura para te acompanhar. Ele não vai permitir que você divida a sua energia com quem rouba a sua paz. Ele não vai permitir que você coloque seu coração em mãos que não sabem cuidar. Ele não vai permitir que você construa sua identidade em ambientes que te diminuem, te manipulam ou te enfraquecem. Por isso Ele permite afastamentos que doem, mas que te salvam. Separações que machucam, mas que te libertam. Silêncios que incomodam, mas que te protegem. Ele tirou quem não te honrava. Ele expôs quem você não teria coragem de deixar. Ele revelou quem você insistia em idealizar. Ele desmontou vínculos que tinham prazo de validade, porque Ele viu o futuro e sabia que essas mesmas pessoas seriam portas fechadas no momento em que você mais precisasse. E enquanto você sofre com o fim,
Deus celebra o recomeço. Enquanto você chora pelo que foi embora, Deus sorri pelo que está chegando. Enquanto você lamenta a perda, Deus se alegra pelo livramento. A verdade é que você não perdeu pessoas. Deus te devolveu para você mesmo. Tirou das suas mãos o que atrapalhava, limpou seu caminho para o que importa, libertou sua alma para o que te fortalece. Porque se ele não tivesse mexido nas conexões ao seu redor, você nunca encontraria o propósito que ele escreveu. E isso explica por que algumas pessoas foram embora de forma tão repentina. Você estava sendo salvo. Explica por que pessoas mudaram da noite para o dia. Deus revelou o que estava escondido. Explica por que conversas ficaram estranhas do nada. Deus estava te protegendo emocionalmente. Explica por que relações longas se desmancharam. Deus cortou um ciclo que te atrasava espiritualmente. Nada foi injustiça, foi proteção divina. Nada foi falha, foi intervenção divina. Nada foi perda, foi livramento estratégico. E tudo isso aponta para uma verdade maior. Deus está guardando você de algo que você não consegue ver, mas que Ele viu muito antes. E enquanto você tenta juntar os pedaços do que sobrou, depois que Deus removeu pessoas, fechou portas e desmontou caminhos que você acreditava serem certos, Ele está te conduzindo para o terceiro grande sinal de que você está sendo protegido de algo que não consegue ver, os obstáculos inexplicáveis. Aqueles travamentos que não fazem sentido, aqueles bloqueios que aparecem do nada, aquela sensação de que algo invisível impede você de entrar em lugares onde tudo parecia preparado. Você reclama, acha injusto, acha pesado, acha frustrante, acha cansativo. Mas aquilo que você chama de obstáculo é o que o céu chama de escudo. Deus não deixa você avançar porque Ele viu algo à frente que você não vê. Ele segura você, trava você, desacelera você, te impede de dar o próximo passo, porque sabe que se você desse, seria ferido, destruído, enganado ou desviado do propósito. Você chama de atraso, Deus chama de proteção. Você chama de luta, Deus chama de livramento. Você chama de impedimento, Deus chama de muralha divina. Porque existem guerras espirituais que você não enxerga, mas Deus enxerga todas. Existem armadilhas preparadas contra você que você nunca verá, porque Deus destruiu antes que chegassem até você. Existem ataques emocionais que nunca te atingiram, porque Deus interrompeu no meio do caminho. Existem acidentes que você nunca viveu, porque Deus mexeu nos minutos da sua vida. Existem conversas que você não ouviu, porque Deus te tirou do ambiente na hora exata. Existem decisões que você quase tomou, mas de repente perdeu a paz. E perdeu a paz porque Deus arrancou. Existem oportunidades que pareciam incríveis, brilhantes, irresistíveis, mas travaram porque Deus viu a destruição por trás delas. Existem convites que você quase aceitou, mas algo dentro paralisou você. E esse algo era Deus. Deus impede porque vê o que seus olhos não veem. Ele enxerga a intenção escondida. Ele enxerga o veneno coberto de elogios. Ele enxerga o futuro mascarado de presente. Ele enxerga o ambiente que derruba sua fé. Ele enxerga a pessoa que sorria por fora e desprezava você por dentro. Ele enxerga a empresa que parecia oportunidade, mas seria escravidão emocional. Ele enxerga o relacionamento que parecia amor, mas era prisão. Ele enxerga a sociedade que parecia parceria, mas era manipulação. Ele enxerga tudo, e por isso ele trava. E esse travar dói. Dói porque você se sente incapaz. Dói porque você se sente rejeitado. Dói porque você se sente esquecido. Dói porque você se sente parado enquanto todos parecem avançar. Dói porque sua mente tenta entender o que seus olhos não conseguem ver. Mas Deus está dizendo: eu te protegi. Ele te protegeu quando você queria correr. Ele te protegeu quando você achava que estava pronto. Ele te protegeu quando você insistia no caminho errado. Ele te protegeu quando você não percebia o perigo. Ele te protegeu quando você não queria ouvir. Ele te protegeu mesmo quando você achou que ele estava te prejudicando. Porque muitas vezes a proteção de Deus parece castigo.
Muitas vezes a proteção de Deus parece injustiça. Muitas vezes a proteção de Deus parece abandono. Muitas vezes a proteção de Deus parece atraso, mas é proteção. Sempre foi, sempre será. E o mais poderoso é entender que nem sempre Deus te protege tirando o perigo. Às vezes Ele te protege te tirando do perigo. Ele te tira antes do desastre acontecer. Ele corta antes do mal chegar. Ele fecha antes da dor explodir. Ele trava antes da queda. Ele segura antes do engano. Ele cala antes da confusão. Ele esfria antes da destruição. Quantas vezes você queria insistir em algo e tudo dentro de você começou a apertar? Quantas vezes você tentou avançar, mas parecia que o universo inteiro estava dizendo não vá? Quantas vezes você perdeu o timing de algo e achou que estava atrasado, sem perceber que o atraso foi o que salvou você? Quantas vezes você teve um mau pressentimento que não soube explicar? Quantas vezes sua alma sentiu desconforto em um ambiente onde sua mente dizia, é perfeito? Todos esses momentos foram avisos espirituais, foram intervenções divinas, foram sinais de proteção. Deus não permite paz onde não existe propósito. Deus não permite fluidez onde existe perigo. Deus não permite estabilidade onde existe ameaça. Ele mexe na sua paz quando precisa mexer no seu caminho. Ele mexe no seu caminho quando precisa mexer no seu destino. Ele mexe no seu destino quando precisa impedir que você destrua o futuro que Ele preparou. Por isso, quando tudo trava, Deus está dizendo, espere, estou te guardando. Quando tudo para, Deus está dizendo, não avance, existe risco. Quando tudo esfria, Deus está dizendo, eu vi algo que você não viu. Quando tudo se desfaz, Deus está dizendo, eu estou intervindo por você. Os obstáculos inexplicáveis são os muros invisíveis que Deus coloca entre você e o perigo. Eles doem, confundem, irritam, frustram, mas também te salvam. E quantas vezes você achou que Deus tinha te esquecido, quando na verdade Deus estava te cercando? Quantas vezes você pensou que Deus estava demorando, quando na verdade Ele estava desviando você de uma tragédia? Quantas vezes você pensou que Deus estava atrasando a sua vida, quando na verdade Ele estava te dando tempo para o mal passar? Porque sim, às vezes Deus te segura só para deixar o inimigo ir embora do caminho primeiro. Ele te protege até no tempo. Ele te guarda até nos minutos. Ele te salva até nos atrasos. Nada é coincidência, nada é aleatório, nada é perda. Tudo é proteção. E é justamente quando você olha para sua vida e acha que tudo parou, que nada faz sentido, que você está preso, que seus passos não avançam, que suas orações parecem bater no teto, que Deus parece distante, que tudo está fora do lugar. É exatamente ali que Deus está te protegendo de algo que você não consegue ver, algo que você jamais imaginaria, algo que estava prestes a acontecer e que teria mudado sua vida de uma forma que você não suportaria agora. E por isso, Ele te reteve, te segurou, te escondeu, te blindou, te afastou, te isolou por um tempo. Porque existe um tipo de proteção que não é barulhenta, é silenciosa, não é visível, é espiritual. Não é lógica, é sobrenatural. Deus é o único que vê o invisível e por isso é o único que sabe o momento exato de impedir você de entrar numa tragédia travestida de oportunidade, de abraçar um relacionamento disfarçado de amor, mas carregado de destruição, de aceitar um convite mascarado de bênção, mas cheio de consequências dolorosas, de iniciar um projeto que parecia incrível, mas que te faria perder sua essência. E por isso Ele te para. Por isso Ele trava, por isso Ele corta, por isso Ele remove, por isso Ele fecha, por isso Ele esfria, por isso Ele silencia. Porque a proteção de Deus nunca começa quando o problema aparece, ela começa antes. Ele age antes da dor, antes da queda, antes da traição, antes do ataque, antes da crise, antes da destruição. Antes que você perceba, Ele já criou uma rota de escape. Antes que o inimigo se mova, Ele já bloqueou o acesso.
Antes que o perigo chegue, Ele já colocou uma muralha invisível ao seu redor. Deus nunca chega atrasado, porque Ele já estava lá antes do perigo existir. E quando você entende isso, você percebe que todos aqueles momentos em que nada acontecia, na verdade, eram momentos em que tudo estava sendo resolvido no invisível. Você pensa que Deus estava demorando, mas Ele estava desviando você. Você pensa que Deus estava calado, mas Ele estava lutando por você. Você pensa que Deus estava parado, mas Ele estava te guardando. E cada detalhe da sua vida, inclusive os detalhes que você não gostou, foram alinhados a esse propósito de proteção. A amizade que desmanchou foi proteção. O relacionamento que não deu certo foi proteção. A oportunidade que morreu na sua frente foi proteção. A viagem que cancelou de última hora foi proteção. A conversa que não aconteceu foi proteção. A intuição que te apertou no peito foi proteção. A porta que você queria tanto, mas que permaneceu fechada, foi proteção. O frio na alma que te fez desistir de algo aparentemente bom foi proteção. Deus fala muito através do desconforto. Ele fala muito através do bloqueio. Ele fala muito através da falta de paz. Se você perdeu a paz, Deus está sinalizando, não vá. Se tudo travou, Deus está dizendo, espere. Se tudo desmoronou, Deus está dizendo, eu te livrei. Nada do que Deus impede é por acaso. Nada, porque Deus só protege quem Ele tem propósito grande. E você, amade, está sendo intensamente protegido, porque o que vem na sua vida é maior do que tudo que você já imaginou. Deus está guardando tua mente de ataques que destruiriam seu emocional. Ele está guardando teu coração de relações que drenariam sua identidade. Ele está guardando teu futuro de alianças que te afastariam do caminho. Ele está guardando tua fé de ambientes que apagariam tua luz. Ele está guardando teu espírito de influências que te tirariam da rota. Ele está guardando tua vida de situações que te consumiriam aos poucos. Você não está parado, está protegido. Você não está atrasado, está sendo escondido até que o mal passe. Você não está sendo rejeitado, está sendo preservado. Você não está perdendo, está sendo retirado do perigo. Você não está sem resposta, está sendo alinhado. Você não está sem movimento, está sendo segurado pelo céu até que o campo esteja seguro. Deus está fazendo isso agora. Ele te oculta, te segura, te blinda, porque existe algo no caminho que você ainda não tem condições de enfrentar, e por isso Ele luta por você. Você nunca viu, mas Deus já destruiu ataques antes deles chegarem. Você nunca sentiu, mas Deus já afastou pessoas que trariam tempestades. Você nunca imaginou, mas Deus já fechou portas que te aprisionariam. Você nunca percebeu, mas Deus já desviou caminhos que te levariam para longe da sua essência. Ele tem batalhas que Ele nunca vai permitir que você veja, porque se você visse, não teria paz. Se você visse, teria medo. Se você visse, desistiria. Se você visse, duvidaria de si mesmo. Então Deus trava o caminho, mas não mostra o motivo. Ele permite o não, mas não revela o perigo. Ele remove pessoas, mas não mostra o que estava por trás delas. Ele esfria sua alma, mas não explica por quê. Porque proteção divina não precisa de explicação, precisa apenas de confiança. E quando tudo finalmente clarear, quando tudo finalmente fizer sentido, quando você alcançar o lugar que Deus preservou para entrar, quando você começar a viver o futuro que Deus escondeu para te proteger, você vai olhar para trás e entender que absolutamente tudo, cada porta fechada, cada amizade perdida, cada atraso, cada obstáculo, cada silêncio, cada desconforto, foi Deus dizendo: eu te protegi do que você não conseguiu ver. E nessa hora, amade, você vai perceber que Deus nunca te abandonou, nunca te esqueceu, nunca te atrasou. Ele sempre esteve na frente lutando guerras que você nunca enxergou e guardando você de perigos que você nunca imaginou.